Bem-vindos ao programa de prevenção a refraturas do CREB, Centro de Reumatologia e Ortopedia Botafogo. Eu sou Bernardo Stolnick, coordenador do setor de doenças osteometabólicas do CREB. Existem duas grandes iniciativas mundiais que visam evitar a segunda fratura. Uma delas é da Academia Americana de Metabolismo Ósseo e a segunda da International Osteoporosis Foundation, que a meta prioritária é reduzir a incidência de fraturas do quadril em 20% até 2020. Eu tive o prazer e a honra de participar dessas duas iniciativas. O que acontece com o paciente um ano depois que ele tem uma fratura de quadril? 20% irão falecer nos primeiros 12 meses. Me parece aceitável que um paciente de 90 anos de idade tenha uma fratura de quadril e que venha a falecer aos 91 anos. Mas imaginem alguém de 70 que venha a falecer aos 71. Nos dias de hoje, isso é uma verdadeira tragédia. Dos que sobrevivem, 30% têm incapacidade permanente, ou seja, perdem a sua independência, são obrigados a ter um cuidador. 40% são incapazes de andar independentemente e 80% dos pacientes que sofreram uma fratura do quadril, eles um ano depois são incapazes de realizar pelo menos uma atividade de vida diária que eles realizavam antes da fratura, como por exemplo subir um lance de escada. Nos últimos 50 anos, todos sabem, as condições hospitalares melhoraram muito, condições de CTI, anestesia, o próprio material utilizado nas fraturas do quadril, a própria perícia dos cirurgiões. Mas ainda assim, nos últimos 50 anos, a taxa de mortalidade após uma fratura de quadril não diminuiu, o que mostra claramente que o que leva ao óbito é a fratura do quadril em si. E não é só a fratura do quadril que aumenta a mortalidade. As fraturas vertebrais, que são as fraturas mais frequentemente ocorridas na osteoporose, nem sempre reconhecidas, elas aumentam a mortalidade em até 23%. E quanto maior o número de fraturas, maior essa mortalidade. Para dizer a verdade, todas as fraturas diminuem a expectativa de vida. Isso é um trabalho publicado em 2009 no JAMA, pelo John Eisman e colaboradores da Austrália, que mostram, na linha azul, é a expectativa de vida normalmente, e nas outras o que acontece após os diversos tipos de fratura. Esta é a projeção para as fraturas do quadril para homens e mulheres em diversos lugares do mundo. Nesse primeiro bloco, nós vemos da América do Norte, Europa, Oceania e Rússia. Nesse segundo bloco, Oriente Médio, Ásia, América Latina e na África. Aqui nós temos o que acontecia com fraturas do quadril nesses grupos. Em 1990, aqui é a expectativa para 2025, e aqui vocês observem a expectativa para o ano de 2050 e o que é esperado acontecer na nossa região, na América Latina. Em 2010, um levantamento de alguns países da Europa, não todos, a França, a Alemanha, a Itália, a Espanha, a Suécia e Reino Unido, mostrou que o custo com fraturas foi de 31 bilhões de euros, sendo que 65% desse custo foi chamado custo incidente, ou seja, o quanto se gasta com o tratamento da fratura em si, a internação, material cirúrgico, honorários médicos, e 30% foi o custo prevalente, ou seja, o quanto se gasta depois da fratura, depois da cirurgia realizada. Nesse custo prevalente você pode incluir fisioterapia, você pode incluir medicamentos, você pode incluir acompanhamento médico, e deu um total de 31 bilhões de euros nesses países em 2010.
56% desse custo estava diretamente relacionado às fraturas do quadril. Nos Estados Unidos, em 2010, o custo foi de 28 bilhões de dólares com essas fraturas, e vale a pena pontuar que eles esperavam ter esse custo apenas em 2025, ou seja, foi uma conta que chegou 15 anos antes. Ou seja, a fratura piora a qualidade de vida, a fratura mata e a fratura custa caro. Daí a necessidade premente de reduzir a incidência de fraturas de quadril em 20% até 2020. Mas como é que se faz isso? Para a gente evitar a fratura do quadril, ou pelo menos para diminuir a incidência da fratura do quadril, a gente primeiro precisa saber de onde vem a fratura do quadril. Nós dividimos a população em 5 subtipos. O primeiro, pacientes que estão tendo uma nova fratura, pacientes que já tiveram uma fratura, e pacientes que ainda não tiveram fratura, mas têm um alto risco, ou um risco intermediário, ou um baixo risco para a primeira fratura. 50% das fraturas do quadril ocorreram em pacientes que tiveram uma fratura prévia, e os outros 50% ocorreram em pacientes que ainda não tinham tido nenhuma fratura. É interessante observar que nas mulheres pós-menopausadas, que são as mais atingidas pela osteoporose, 16% das mulheres pertenciam ao primeiro grupo e a grande maioria, 84%, pertenciam ao segundo grupo. Ou seja, 16% da população produz o mesmo número de fraturas de quadril do que os outros 84% da população. Aqui nós temos 2 personagens. A personagem da esquerda é uma paciente que tem osteoporose, mas que nunca teve fratura. E a da direita também é uma paciente com osteoporose, mas que, como vocês podem ver, já teve uma fratura. Qual é a diferença entre elas? A paciente que tem osteoporose, que nunca tem fratura, ela tem um risco de fratura aumentado. Da mesma forma, por exemplo, que alguém com colesterol elevado tem um risco aumentado de infarto, ou que o hipertenso tem um risco aumentado de ter um acidente vascular cerebral. Mas assim como nem todas as pessoas que têm um colesterol alto evoluem para o infarto, nem todas as pessoas que têm osteoporose irão ter fraturas. Elas têm um risco aumentado, mas não significa que necessariamente vão ter fraturas. Ao contrário dessa outra paciente que já teve uma fratura, ela com certeza vai ter outra fratura. Da mesma forma que o indivíduo que já teve um infarto, se não tomar as devidas medidas, ele com certeza vai ter outro. 50% a 60% dos pacientes que tiveram fratura de quadril tiveram fraturas prévias, após uma fratura vertebral de punho ou uma fratura de úmero, e o importante é atuar exatamente depois dessa fratura, para que a gente possa evitar a fratura do quadril. Em quanto tempo é estimado que esse risco de fratura do quadril ele é elevado após uma fratura por fragilidade óssea? Considera-se que de 5 a 10 anos esse risco permanece elevado. Só que 65% das refraturas ocorrem nos 2 primeiros anos. É importante nós termos esse dado, porque isso mostra a necessidade de começar a tratar, de começar a prevenir a segunda fratura logo depois que a primeira fratura ocorre. E o diagnóstico e o tratamento adequado conseguem reverter o processo de fraturas subsequentes. Nós chamamos o grupo que ainda não teve fratura de grupo de prevenção primária e o grupo que já teve fratura, o grupo de prevenção secundária. Você atuar no grupo de prevenção primária é um grupo
que é difícil de você identificar os pacientes. E é difícil identificar porque, invariavelmente, o critério para alto risco, risco intermediário ou baixo risco, é dado pela densitometria óssea e nem sempre se tem acesso aos resultados dessa densitometria óssea. Como nós vimos, é uma população de 86% das mulheres pós-menopausadas, então é muito caro intervir, o foco é disperso e os resultados são muito pobres. O que a gente quer dizer com resultados muito pobres, a própria prevenção para fraturas do quadril, que a gente viu antes, demonstra o quão pobres são esses resultados e a cada ano mais e mais fraturas acontecem. Ao contrário, no que acontece na prevenção secundária, que é, antes de mais nada, um grupo mais fácil de você identificar, você consegue rastrear eles com uma precisão muito maior. Como é um grupo de 16%, ele é muito mais barato intervir e os resultados são muito bons. O que são resultados muito bons, nós vamos ver daqui a pouquinho. Tanto o programa Capture the Fracture da International Osteoporosis Foundation como o programa da Academia Americana, eles são unânimes em dizer que a melhor metodologia é você utilizar os chamados FLS, ou também chamados de programas baseados em coordenador, que são serviços especializados no atendimento ao paciente depois que ele teve uma fratura por trauma mínimo. Aqui embaixo nós temos alguns exemplos das FLS mais antigas. E a literatura demonstra que a taxa de redução das fraturas subsequentes variou de 50% a 70%. Bom, se nós conseguimos ter 50% de redução em 50% dos casos de fratura do quadril, então nós conseguimos atingir 25% de redução das fraturas do quadril, e é considerado que é a única forma de, num tempo relativamente breve, que é até 2020, conseguir a taxa de redução da incidência de fraturas em 20%. Alguns casos de sucesso: 2 anos depois de instalado o programa de prevenção de fraturas na seguradora Kaiser, que é uma seguradora que atende basicamente ao estado da Califórnia, com seus diversos centros médicos. Aqui em vinho, vocês podem ver, é a taxa histórica de fraturas de quadril nas diversas localidades, e aqui em violeta, como diminuiu a taxa histórica de fraturas do quadril 2 anos depois de implantado o programa. Aqui à direita é o Dr. Rick Dell, responsável pelo programa da Kaiser. Um outro trabalho muito interessante veio da Universidade de Sydney, onde foram levantados mais de 400 pacientes que tiveram fratura por fragilidade, fratura por trauma mínimo. E a esses pacientes foi oferecido entrar no programa chamado de intervenção para a prevenção da segunda fratura. 246 pacientes aceitaram entrar no programa, mas 157 preferiram continuar com seus clínicos fazendo o tratamento que estavam fazendo, e isso deu a oportunidade de se ter um grupo controle e comparar os resultados de um grupo e de outro. E o que se viu, que o grupo que preferiu permanecer com seus médicos generalistas, o grupo que preferiu não entrar no programa, teve 6 vezes mais fraturas do que o grupo de intervenção. E isso foi um trabalho importante, porque pela primeira vez se coloca de uma forma bastante clara a diferença de você tratar com especialistas em metabolismo ósseo e generalistas. Essa é uma matéria do Estado de São Paulo sobre o nosso programa.
e nós tivemos a oportunidade de apresentar os nossos resultados em alguns congressos internacionais no ano passado, e naquela época nós tínhamos 230 pacientes e apenas 4 fraturas. Vamos falar sobre números. Quanto custa um evento fraturário? Então nós temos que levar em conta, além do custo prevalente de 30%, o custo incidente em si. Componentes do custo hospitalar, todos sabem, são diárias, honorárias, taxas, medicamentos, material anestésico. Em casos de fratura do quadril, invariavelmente acaba tendo uma diária de CTI, a utilização de sangue. E nós vamos mostrar um levantamento partindo do pressuposto que estamos usando o implante ortopédico nacional e pacientes que não tiveram complicações pós-operatórias. O custo incidente da fratura, apenas o custo incidente. Nós temos, por exemplo, a vertebroplastia, que é uma técnica de injetar cimento nas fraturas vertebrais, é uma técnica que ganhou muitos adeptos nos últimos 5 anos e que tem um custo mínimo de R$25 mil. Note que antes dos 5 anos, o custo de uma fratura vertebral, como o tratamento era eminentemente conservador, o custo era apenas uma consulta médica. Fraturas do quadril, um custo médio de R$35 mil. Uma fratura de punho, um custo médio de R$20 mil. A grosso modo, podemos, em princípio, estipular que uma fratura custa, em média, R$30 mil. Lembrando que a utilização do material é um implante nacional e pacientes que não tenham complicações. Por que nós estamos citando tanto a questão do implante nacional? No ano de 2011 foi feita uma pesquisa grande com ortopedistas no Brasil, avaliando o atendimento ao trauma ortopédico, e no item do tipo de implantes utilizados, 80% utilizam implantes nacionais importados, a maior parte, 64%, utiliza implantes nacionais, mas a grande maioria informa que o material importado é superior ao material nacional. E isso em especial ocorre em pacientes que tenham ossos poróticos. O material importado é muito superior. E não é com pouca frequência que, para fraturas osteoporóticas, é solicitado o material importado. Bom, uma operadora de saúde, uma seguradora, por exemplo, que tenha 60 fraturas por ano, que vamos convir que é um número bastante baixo, o custo incidente dessas fraturas é de 1.800.000, mais 30% do custo prevalente, dando esse custo anual. Se você consegue promover uma redução de 50% dessas fraturas, você tem esse nível de economia, dando uma economia mensal por volta de R$140 mil. A conta ocorre também se você tiver 120 fraturas por ano. E o interessante é que esse tipo de programa, ele é um programa que ele é autofinanciável, ou seja, você no momento que economiza uma fratura, você já passa a ter uma verba para gerenciar muitos outros pacientes para que evitem a fratura, e isso acaba ocorrendo numa proporção geométrica. Qual é o protocolo clínico que nós utilizamos para a prevenção da segunda fratura? É esse protocolo clínico que levou a ter esse resultado de 97%. Foi esse protocolo que fez com que nós fôssemos incluídos desde o começo no mapa das boas práticas do Capture the Fracture, da International Osteoporosis Foundation,
E tudo parte de uma filosofia. Filosofia é essa que diz que só existem dois tipos de pacientes no prévio refrate: o paciente grave e o muito grave. O paciente grave é o que teve uma fratura. O paciente muito grave é o que já teve mais de 2 fraturas. Os pilares do tratamento é a expertise, a abrangência total e a adesão máxima ao tratamento. Cada fratura ocorrida durante o tratamento é considerado para nós uma derrota. Aqui tem uma demonstração do banco de dados, que nós colocamos todas as informações sobre o paciente. E aqui é basicamente o organograma do nosso protocolo. A primeira coisa é a consulta com o especialista, e a primeira informação que é passada para o paciente é que esse paciente foi encaminhado para cá porque ele teve uma fratura, que as estatísticas mostram que depois dessa fratura outras irão ocorrer, a menos que se faça um tratamento. E que o nosso objetivo muito claro é que o paciente não tenha outras fraturas. Cabe ao especialista a avaliação clínica, o diagnóstico diferencial, a tomada de decisão terapêutica, o planejamento do tratamento e o follow-up desse paciente. Na primeira consulta é feito também um raio-x da coluna dorsal e da lombar, no sentido de poder evidenciar uma possível fratura vertebral, fraturas essas que muitas vezes correm de forma subclínica, que a presença dessa fratura aumenta muito o risco da fratura subsequente. Evidentemente, como qualquer protocolo de tratamento de osteoporose, é feita uma densitometria óssea e também nós aplicamos uma medicação. E que tipo de medicação é essa? São drogas de comprovada eficácia e são drogas de uso anual ou semestral. E a utilização dessas drogas ela tem um foco bastante centrado, que é a adesão ao tratamento. A osteoporose, assim como outras doenças crônicas, a falta de adesão ou a diminuição da adesão é um problema grave que acaba tendo consequências no desfecho, nos resultados desse tratamento. Isso aqui é um trabalho publicado em 2012, mostrando que, num prazo de 3 a 4 anos, a taxa de adesão, a curva de adesão dos pacientes aos diversos tipos de drogas. Vocês observem que esse grupo aqui, que teve uma adesão entre 50% e 75%, uma adesão menor do que 75% no tratamento da osteoporose, perde-se metade da eficácia, e esse outro grupo teve uma adesão abaixo de 50%, e sabe-se que abaixo de 50% perde toda a eficácia. Então vocês observem que apenas um pequeno grupo teve uma adesão maior do que 75% num prazo um pouco inferior a 1 ano. Esse outro trabalho mostra adesão num prazo de 1 ano, no prazo de 365 dias, e vocês observem, esse é o grupo que teve de adesão de 50% a 75%, e aqui o grupo que teve adesão menor do que 50%, e vocês observem que até os 150 a 160 dias, você teve apenas um pequeno grupo que manteve uma adesão satisfatória. Depois dos 150 dias, você não mais teve nenhum grupo de adesão satisfatória. Não resta a menor dúvida que a diferença entre a taxa histórica dos diversos programas, que variou de 50% a 70%, comparado aos 97% que nós obtivemos, não tem a menor dúvida que uma das grandes diferenças é justamente o uso dessa medicação, que facilita a adesão do paciente ao tratamento. É também feita uma suplementação de cálcio e vitamina D, suplementação dessa que é individualizada, cada indivíduo tem uma necessidade diferente de suplementação de cálcio e vitamina D. E o follow-up, ele é trimestral, porque já se sabe que consultas mais frequentes interferem na adesão do tratamento,
e principalmente porque você consegue motivar o paciente a continuar aderente ao tratamento. É feito também uma consulta com o fisiatra, porque nesses pacientes a atividade física é fundamental. Não adianta você dar drogas muito eficientes se o paciente tem 3 quedas por semana. Então, investe-se em atividade física com exercícios focados em equilíbrio, postura, tônus muscular. São pacientes especiais e, por serem pacientes especiais, você necessariamente tem que ter uma avaliação precisa e individual com um profissional específico e gabaritado. É também feita uma avaliação e um acompanhamento nutricional, porque isso tem uma grande importância no equilíbrio metabólico. E é feito também, na casa do paciente, a avaliação dos riscos ambientais, porque de 70% a 90% das fraturas do quadril ocorrem num ambiente doméstico. Então é feita uma visita onde faz-se um aconselhamento em relação a tapetes soltos, a outros obstáculos, tudo visando diminuir a incidência de acidentes, acidência de quedas domésticas. É também feita uma ligação telefônica mensal para controlar a evolução, e isso não só é importante por causa do registro de alguma eventual intercorrência, mas também isso é muito importante do ponto de vista motivacional. Em resumo, o Prev-Refrat, ele promove o gerenciamento desse grupo de pacientes com a inteligência de toda a sistemática, a supervisão, o controle. Ele promove uma redução de custos na medida que você diminua a ocorrência de fraturas, e são enviados relatórios, resultados e updates trimestralmente. Em caso de insucesso, o gasto com o programa será reembolsado. Conclusões: as fraturas osteoporóticas ocorrem em grande número e são responsáveis por altas taxas de morbidade, mortalidade e altos custos de tratamento. O Prev-Refrat, utilizando protocolos de eficiência comprovada, consegue diminuir drasticamente o número de refraturas, e a sua aplicação para o operador de saúde agrega valores como melhor qualidade de vida aos seus pacientes, um diferencial mercadológico e considerável diminuição dos custos assistenciais. E o Prev-Refrat se enquadra perfeitamente nos programas de promoção da saúde e prevenção de riscos e doenças da ANS. Muito obrigado pela sua atenção.